Salve, salve, galera! Boa noite! Chegamos! Ó, e hoje temos uma figura muito especial, Dr. Ícaro Alves, que já chegou, já está na área, que já vou colocar aqui para a gente começar a conversar, porque o tema de hoje é importante para todo mundo. Tem muita coisa boa para a gente falar, então deixa eu chamar o Dr. Ícaro aqui. Vamos ver. Grande Marcelo. Tudo bom, E meu aí? amigo? Desculpa pela demora. Eu Não, estava tentando melhorar a iluminação, que ainda não está tão boa aqui. Eu ainda estou num lugar um pouco escuro, mas eu consegui um pouquinho de luz. E aí, meu amigo, como o doutor está? eu tô ótimo e eu queria desde já agradecer pela oportunidade de estar com você de novo aqui. Um cara que eu já considero um amigo, não é um colega de internet, um conhecido, é um amigo. E esse ano estaremos juntos em palestra, se tudo correr bem aqui em Brasília e aí no Rio. Se Depois a gente vai conversar. Deus quiser. E assim, apesar de você ser vascaíno, eu desejo boa sorte para o seu time esse ano. Eu queria deixar isso registrado aqui na live, tá bom? Travou aqui. Eu sou o quê? Vascaíno, não é? É, eu vou consultar os seus stories para ver quem é vascaíno. Não. Doutor, vamos lá. Se tem alguém nessa internet de meu Deus que não conhece o doutor Ícaro, que tem milhões de conteúdos extremamente densos publicados na internet, de graça, autor de 2 livros gratuitos, até onde eu sei. Doutor, por favor, apresente-se. Bom, eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico. Eu tenho 25 anos de formado, tenho 9 livros escritos, sendo que os 2 últimos eu disponibilizei gratuito para as pessoas, sem pegadinha, não é nenhum clickbait nem nada, para ajudar as pessoas, porque eu sei que nem todo mundo vai ter como consultar comigo. Então, um deles a gente vai falar bastante hoje, que é o Domine Sua Saúde, tá? Esse aqui, que você consegue baixar gratuitamente no dominesuasaude.com.br, tá? E o outro é o Gigi e as Descobertas Saudáveis, que é o meu livro para crianças, para já despertar para a importância dos hábitos saudáveis de vida desde pequeno, tá? Tá no livro da Gigi.com.br também, gratuitamente. Meu site é o icaro.med.br, mais coisas, mais material nos links da bio, e eu tô sempre aí nas redes sociais como DR Ícaro Alves. Não tenho a relevância digital desse gigante que é o Marcelo Horta, sabe? Um cara que eu vi crescer e vi exponencialmente ajudar cada vez mais pessoas, sabe? Tá explodindo mais que merecidamente. E vocês vão entender bem mais por quê, né? O pessoal que já conhece o Marcelo e que a gente vai falar com o conteúdo de hoje que vai desagradar muita gente, né, Marcelo? Porque você já foi chamado de implicante e de chato. Eu vi o story hoje e eu falei, meu Mas Deus do céu, todo dia. Temos a nossa querida Denise Carreiro em comum como amiga, e ela fala isso para mim, Marcelo, não sei como é que você aguenta, porque todo dia é gente falando, Marcelo, para de implicar com leite. Marcelo, para de implicar com pão. Marcelo, para de implicar. Todo dia tem meia dúzia me chamando de chato. Eu já até acostumei já. pois é, mas você justificou muito bem. Não que você tenha que justificar nada. Eu também não paro para justificar. Existe um ditado, eu não sei se foi o Churchill que falou isso. Você vai chegar a lugar algum se você ficar parando no meio do caminho para se importar com cada cão que ladra. Sabe? Eu adoro esse ditado. E tem outro também, que é um ditado árabe, né? Enquanto os cães ladram, a caravana passa, né? Mas assim, você justificou bem lá. Quando você mexe com a zona de conforto das pessoas, Hum. você num primeiro momento vai ser chamado de chato. Até as pessoas entenderem que era a zona de conforto delas que era chata. Mas nem todo mundo entende, né, Marcelo? Mas, assim,
doutor, o que eu penso, humildemente falando, nem Jesus Cristo agradou todo mundo, que eu não tenho. O que eu falo, o doutor fala muito sobre propósito, eu acho isso muito nobre. Quando eu escuto o doutor falando sobre propósito e sobre o material gratuito, eu acho que o meu propósito é trazer informação. Eu falo isso nas lives. Eu não tenho pretensão nenhuma de que as pessoas parem de comer glúten, ou leite, ou caseína, ou açúcar, por minha causa. Eu quero que as pessoas me deem atenção, que elas escutem e entendam. O que elas vão fazer com esse conhecimento, aí já não. Eu fiz a minha parte. Eu dei o que eu podia dar, que é o que está aqui dentro, que é o que eu acho mais valioso. Mas eu não quero decidir por ninguém. Eu acho que, até porque a gente tem uma geração que está carente de pensar. Sim. Tudo mastigado, e é uma geração que, para parar para uma live, para escutar, por exemplo, 1 hora de conteúdo, não tem resiliência, não tem vontade, não tem paciência. É a geração fast food. Inclusive, o pessoal de criação de conteúdo estava me falando, doutor Ícaro, o Instagram parece que está mudando agora, mas houve um tempo que conteúdo de 10 minutos já era muito, depois de 5 minutos era muito, depois de 1 minuto e meio era muito. E como é que você passa conteúdo de qualidade em menos tempo? Não dá, não dá. E essa geração fast food literalmente vive de fast food na vida de alimentação e vive de fast food em drops de informação. Isso não entra na minha cabeça, Marcelo. É, Não entra, não é saudável. eu até vi outro dia, doutor, um vídeo que falava sobre isso, né? Que as pessoas, gerações como a nossa, que a gente deve ter uma idade compatível, falando, poxa, eu briguei pra caramba para conseguir chegar onde eu cheguei, tudo que eu precisei estudar, tudo. E aí quer passar isso de mãos beijadas para os filhos. Eu não quer blindar os filhos de passar pelo que a gente passou. Eu não quero, não. Eu quero que minha filha tenha as mesmas dificuldades que eu tive para valorizar as coisas. Hoje, a gente tem filhos que eu vejo que são Nutella, são crianças que não podem receber um não, que se joga no chão e joga tudo para o alto e berra. E não, a vida não é assim, não. Eu acho que. Eu não sei, não. Eu não, por mais que eu trabalhe para que a Luana tenha uma vida boa, eu não vou poupá-la da vida, não. Ela tem que ter calos e carregar uma mochila pesada como é o que eu carreguei. Mas, doutor, vamos falar do tema da live, que a gente está falando sobre uma vida saudável em 2025. Eu queria lhe fazer uma pergunta bem dolorosa, para a gente começar com o pé no peito, doutor. Eu acho que hoje em dia, se perguntar para as pessoas na rua qual é o seu maior medo em relação à saúde, as pessoas nem falam medo da morte, falam medo de ter câncer. E aí, doutor, eu chego no seu consultório e falo, doutor Ícaro, eu tenho medo de ter câncer. Não só pela genética, mas eu tenho esse medo. O que eu preciso fazer? A primeira coisa é você melhorar o seu estilo de vida, seus hábitos de vida. Quem está dizendo isso não sou eu. São mais de 100 estudos recentes, eu compilei só alguns no livro, que mostram que é o que você faz repetidamente no dia a dia, que virá hábito, seus hábitos de vida, sabe? Relacionados a quanto de água você bebe, com qual regularidade, alimentação, respiração, sono, sol, exercício, padrão de intoxicação. São os hábitos de vida que mais importa para recuperar, manter e melhorar a saúde e os que mais importam para você prevenir as doenças que mais matam atualmente, que são as cardiovasculares, derrame, infarto, trombose, embolia, né? E o câncer, e aí vai para várias outras. Essa é a primeira coisa, melhorar os hábitos de vida. Em segundo lugar, é tentar melhorar o máximo possível o seu ambiente onde você está inserido, se ele é mais ou menos tóxico, que entra em contato com você, o que influencia você. Em terceiro lugar é que é a genética. Mas o pessoal inverteu tudo. Hoje em dia você vê a pessoa, se ela tem
É sério isso. Chegam pessoas, às vezes, para perguntar para mim na internet: minha avó teve câncer de mama, minha mãe teve câncer de mama, minha chance é altíssima, né, doutor Ícaro? Eu falo: não, não, porque o que mais importa são seus hábitos de vida, seu estilo de vida. O que você está fazendo por você? Aí a gente vai para água, alimentação, exercício, sono, respiração, sol. E a Leda soltou uma pergunta excelente aí, você viu? Vi como Como mudar os mudar. hábitos a partir dos 83? Gente, eu já peguei paciente aqui de 96 que começou a mudar os hábitos de vida com 96. Uma senhora arquiteta veio aqui e falou: eu nunca tinha ouvido um médico me falar sobre isso. Eu vou mudar na saída daqui. Que era o quê? Tomar água de óleo. Isso, Marcelo, isso até emociona. Você virar e falar: caramba, mas a senhora não morreu sem ouvir, né? É melhorar a água, tomar de hora em hora, porque não adianta tomar um monte de uma vez só. Olha, diminuir o carboidrato e aumentar proteínas, boas gorduras e fibras. Vamos respirar melhor, fundo. Vem aqui, respira comigo 3 vezes a cada hora. É fazer exercício 2 vezes por semana aeróbico, 2 vezes por semana de força, dormir melhor. Ela saiu e falou: caramba, e tá tudo ao meu alcance, né? Sim, não importa a sua idade, melhorar os hábitos de vida sempre está no alcance. E assim, vocês devem estar perguntando, o que é essa live entre um bom padeiro e um bom médico? É porque eu digo para vocês, qual é a semelhança entre o bom padeiro e o bom médico? É que os dois não comem nem leite nem glúten e são saudáveis, né, Marcelo? Por isso que a É, gente está junto aqui. é verdade. O doutor, falando, a gente entrando um pouquinho na questão da epigenética, né? No, no- na palestra que eu assisti do doutor, na última, na imersão, o doutor faz uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, que é uma distinção entre vício e hábito, que eu acho que conecta com essa a pergunta de como iniciar após uma determinada idade, né? Sim, o vício é tudo que você não deveria fazer porque te prejudica, mas que você já fez tantas vezes que virou um hábito nocivo para você que você não consegue parar. Seja porque te dá recompensas secundárias, né? Seja porque você já fez tantas vezes que os caminhos neuronais para fazer aquilo, eles já são mais comuns e mais fáceis para o organismo, tá? Isso aí é o vício. O hábito é tudo que positivo ou negativo você repete tantas vezes que passa a ser automático, você já faz até sem pensar. E assim, uma das coisas que. Eu soltei um vídeo sobre isso, não sei se você já assistiu, Marcelo. Está lá no icaro.med.br/barra zona de conforto. É um dos vídeos mais polêmicos que eu tenho, porque mexe na ferida, lá no YouTube. Porque assim, a zona de conforto é simples. A gente, quando chega numa idade avançada, mas com hábitos ruins e uma saúde ruim, é porque muitas vezes a gente passou a vida inteira fazendo as coisas pelas 5 prioridades do organismo e não pelo que deveria, que é evitar a dor, anestesiar a dor, ter prazer, ter recompensa, ou porque você é obrigado a fazer. A gente deveria fazer as coisas porque são saudáveis para nós, porque nos fazem bem. E não por esses 5 gatilhos iniciais que formam a tua zona de conforto, sabe? Então, você falou muito bem. Para você ter um 2025 melhor e uma vida melhor, sabe? Você tem que mexer nos seus vícios e melhorar os seus hábitos. Basicamente é isso. Doutor, falando de hábito saudável, então, eu já li o livro, eu assisti a sua palestra. Doutor, eu vou pegar em cada um, porque justamente eu vou pegar os que fogem do, do que a gente está acostumado a ouvir, né? Eu vou talvez tentar ser um pouquinho mais claro aqui. O- Hoje, se alguém recebe uma notícia que, poxa, eu fui no médico e eu fui diagnosticado diabético, imediatamente aquela pessoa muda a alimentação. Então, é justamente isso que eu quero usar como gatilho para a gente conversar. Por que que essas pessoas hoje esperam chegar ao limite para receber um diagnóstico de alguma coisa complicada, que a gente sabe que diabetes
mas tem N situações muito complicadas para entender que precisa dormir melhor, que precisa controlar o estresse, que precisa ter uma vida equilibrada. A pessoa precisa chegar lá, botar o pezinho no caixão para resolver comer direito, beber direito. O que está errado nessa história, doutor? Por que a gente perdeu essa noção de que a gente tem que fazer o feijão com arroz ali para chegar à longevidade sem precisar tomar esse susto no meio do caminho? Excelente pergunta. Os nossos bisavós, eles moravam no campo e eram obrigados a terem bons hábitos de vida, porque era o que tinha. De água, de alimentação, de exercício, de sono, respiração, sol. Bisavós. Tá? Eu estou falando de gente que viveu ali no começo de 1900 ou logo antes. Então era obrigado a trabalhar pra caramba, exercício físico pra caramba, tomar água pra caramba, comer direitinho, só tinha comida não industrializada, respirar direito e por aí vai. Acordar cedo, dormir cedo. Quando os nossos avós tiveram que ir para a cidade, sabe? Eles começaram a ser educados por um pós-revolução industrial que dizia o seguinte: foque em tudo na vida, mas saúde é igual a tarja azul do comercial de remédio. Ao persistirem os sintomas, o médico deve ser consultado e aparece em 2 segundos. Então a Muito gente bom. foi educado na escola, pela mídia, pelos pais bem intencionados, mas pelos nossos pais, tá? Pelos amigos, por todos os ambientes, assim. Vá cuidando de tudo. Política, religião, amor, relacionamento, dinheiro, trabalho, tudo. Mas saúde é assim. Vá vivendo. Quando você adoecer, você busca um médico. Isso funcionava para os nossos bisavós que tinham hábitos de vida bons na sua maioria. Quando a gente vai mais para a cidade ou o campo fica muito impregnado, os hábitos de vida ficam ruins e tudo mais, a gente tinha que ter sido ensinado quanto ao seguinte: o que mais importa são hábitos saudáveis de vida. Então, você tem que ter bons hábitos no dia a dia. Um deles, que é lá no final, depois dos principais, é ter um acompanhamento regular, mas ele vem depois de água, comida, exercício, sono, respiração, sol e companhia, tá? Você não vai deixar para pensar em saúde, o que faz bem para a saúde, só quando você adoecer, porque senão pode ser tarde demais, né? E aí a gente foi levando desse jeito. Eu lembro que eu sabia que medicina era uma profissão muito bonita, baseada em que ouvir as pessoas e passar os remédios necessários ou operar quem precisasse. E era isso, eu aprendi assim na minha 8ª série, sabe? E isso nunca foi medicina, porque a medicina tem que ter um compromisso primeiro com a saúde que passa por prevenção. Então é isso, Marcelo. A gente foi educado, mesmo pelos nossos pais bem intencionados, a deixa a vida me levar, a vida leva eu, e se adoecer, procure o remédio. E não procurar, ei, o que eu faço para não adoecer? E esse raciocínio Zeca Pagodinho, eu adoro escutar Zeca Pagodinho em churrasco, só. Porque deixa a vida me levar, a vida leva eu, faz essa geração de pessoas doentes, crônicas, e com a vida cada vez pior no dia a dia, Marcelo. Doutor, aí uma coisa que me passou a cabeça aqui, né? Que a gente está falando, mesmo que de forma implícita, de ritmo circadiano, né? Que é Sim, dormir, respeitar o horário de dormir, o horário de acordar, conforme a gente tem luz solar e conforme. Isso me vem à cabeça, doutor, as pessoas que moravam no campo, numa fazendinha sem luz elétrica, que as pessoas dormiam quando ficava escuro e acordavam quando ficava claro. E a gente parece que se desconectou disso de alguma forma. Mas vamos tangibilizar isso, doutor. O que é se hidratar corretamente? O que é beber água direito? tomar água de hora em hora, mesmo sem sede, e depois que você está tomando água de hora em hora, mesmo sem sede, aí sim, você vai se preocupar com a qualidade da água. Então, em primeiro lugar, tomar água de hora em hora, mesmo sem sede. Porque esperar pela sede para poder tomar água é esperar o carro quebrar para fazer revisão. Não é mais revisão, é conserto. Entendeu?
e depois disso procurar uma boa qualidade da água, magnetizada, alcalinizada, hidrogenada, sei lá. Mas é depois de tomar água de hora em hora, mesmo sem sede. Isso é o O básico. feijão com arroz é não esperar ficar com sede. Exato. E quanto de 72%. água tem que beber, doutor? Aí varia. Para uma pessoa de entre 60 quilos e 90, vai ser ali um copo de 200 ml a cada hora. Tá? Um pouco a mais se a pessoa se exercita muito, sua muito, muito ar-condicionado e companhia. Mas como a maioria das pessoas está entre 60 e 90 quilos, né? Não por muito tempo, porque o pessoal está engordando absurdamente, né? Mas como ainda está, seria 200 ml a cada hora. 200 Mesmo sem ml, sede. que é o copo americano, é aquele copo tradicional que a gente conhece. Isso. E quando eu coloco isso no livro, lá no Domine Sua Saúde, o pessoal fala, não sabia que era tão importante. Aí você fala, meu Deus, 75% do seu corpo é água. Começa por aí, né? E o doutor, se não me falha a memória, numa palestra, falou até sobre neuroplasticidade relacionada à hidratação, músculo. E Sim, porque tem água para tudo que é canto. Sem água não, é igual a gasolina, o negócio não funciona, né? exatamente, 72% do cérebro é água. Não tem como o cérebro se conectar para nenhum tipo de pensamento, sensação, emoção, ordem, sem água, porque a conexão entre os neurônios, a sinapse, todas elas, as 10 trilhões que a gente tem, são em água. 92% do sangue é água, 56% dos músculos é água. Então, Marcelo, o primeiro cuidado para 2025 para ter saúde é o quê? Aprender a tomar água de hora em hora, mesmo sem sede. Bota o smartwatch para despertar, bota o celular, mas tome água de hora em hora, mesmo sem sede. E crie o hábito. Tem um livro que eu gosto muito, que é O Poder do Hábito, que ele justamente fala sobre isso. Quando você cria o hábito, você não precisa mais se preocupar com isso, você só colhe os benefícios, né? Hábitos saudáveis. O doutor falou até na palestra, eu lembro, foi uma coisa que me chamou a atenção, que falou sobre. A gente tem um conceito errado de que a inteligência está relacionada à quantidade de neurônios, quando, na verdade, é a neuroplasticidade, né, doutor? É a Na capacidade de verdade, é criar conexões, né? exatamente. O que mais faz a inteligência, Einstein tinha um cérebro até cerca de 10% menor do que outros idosos da idade dele, na época da morte. Só que o cara morreu um dos caras mais inteligentes do mundo. Por quê? É o número de conexões que faz a nossa inteligência. Agora, é claro que para fazer conexões você tem que ter primariamente uma boa quantidade de neurônios e capacidade de fazer conexões. E a maior matéria-prima para fazer conexões é água. Em segundo lugar, gordura. Em terceiro lugar, proteína. De qualidade, né? Doutor, vamos. Eu tenho muita pergunta que eu anotei aqui, doutor. Por Ó, favor. falando sobre respiração, o doutor falou sobre. Teve uma hora na palestra que o doutor falou assim: às vezes a gente respira fundo, que a pessoa não está acostumada a respirar de forma correta, respira fundo, dá até uma tontura, dá uma onda assim, né? Porque não está acostumado. O que é respirar direito, doutor? Respirar direito é esvaziar totalmente os pulmões dentro do que você consegue. Eles não vão colabar, sempre fica um pouco de ar lá. Para abrir espaço para novo ar, o máximo que der. Segura alguns segundos, tanto pulmões cheios quanto pulmões vazios. Por quê? Quando você segura os pulmões cheios, você força mais oxigênio para dentro dos alvéolos pulmonares, para chegar na circulação sanguínea. E quando você segura os pulmões vazios, você gera um gradiente de pressão que vai aumentar a extração de ar e depois de oxigênio na próxima inspiração. Então, se as pessoas ligarem, Marcelo, a água de hora em hora, a respirar fundo 3 vezes desse jeito, de hora em hora, tem gente que no final do dia já me passou mensagem, centenas de pacientes. Doutor Ícaro, eu não acreditei quando você falou, mas eu já estou me sentindo melhor. Olha que coisa bonita. Por água Água e respirar e de hora em E hora. quanto gastou para fazer isso? Uma fortuna, não foi? Pois é, 0.000. É. Mas para pagar no Ozempic, paga. Aí para Sim, respirar. ou para chamar de chato e implicante quando você fala que isso é o que mais funciona, né? Doutor, quando a gente começou a live, eu falei da pergunta horrível, né? Que
eu tenho medo de ter câncer, o que que eu tenho que fazer? O doutor citou um livro que fala sobre dieta anti-câncer, né? Que é redução de carboidrato. Fala um pouquinho sobre isso, doutor. O que que seria a dieta anti-câncer? Porque se eu falar, eu sou chato. Agora, se o doutor falar, pode. Aí eu vou ser o médico chato. Mas vamos lá. O David Schreiber é um médico que viveu, ele morreu há alguns anos atrás, mas ele viveu depois de desenganado por um câncer na cabeça. O pessoal falou que ele viveria só 6 meses, ele viveu 15 anos e escreveu esse livro Anticâncer, tá? Que explica a base da dieta que mais comprovadamente, cientificamente funciona, que é a dieta mediterrânea, tá? Só que, pelo amor de Deus, uma dieta sem leite animal e derivados e sem glúten, tá? Esse é o livro da Denise Carreiro, o último, que ela me deu de presente, eu tenho aqui também, estou lendo, que em 380 páginas ele mostra claramente como o leite animal e os derivados acabam com a sua saúde. Leite é um fluido biológico misteriosamente feito para bezerro, ou cabrito, ou porca, mas o ser humano achou uma boa ideia comer na fase adulta, como se não houvesse amanhã. É claro que ia dar problema, né? Não, na fase adulta, um leite que é de outra espécie e que a outra espécie não coma como adulta, né? Que a gente não para pensar nisso. A vaca não bebe leite. E se Mas aí você a der, Denise também mandou esse livro aqui também, doutor. excelente. Leia muitas evidências científicas, tanto que o glúten faz mal. Olha só, se um bezerro, depois que ele desmamou, a mãe dele quiser forçá-lo a tomar do leite dela, ele rejeita ou até morde a mama dela se chegar perto, ou vomita e passa mal. Você veja, o animal sabe que é uma comida não, é um fluido biológico para uma fase muito específica da vida dele. Depois passa mal, sabe? Aí a Eunice colocou, eu gosto com café. No dia que você tomar o Not Milk, tá? E eu não recebo nada da marca para falar isso, ou a tal da castanha, ou o leite barista, nude, por exemplo, com o seu café, você vai ver que é muito mais gostoso do que o Leite leite de vaca. coco, não aquele leite de coco da garrafinha, que aquele leite de coco da garrafinha não é leite de coco. Mas pega um coco, Exatamente. você tem acesso a coco fresco, bate com água quente e coa. Mistura esse líquido com café e você vai ver o que que é gostoso. As pessoas Exato. perguntaram, doutor, qual o nome dos livros. Então, aqui, ó. O livro da Denise que fala sobre glúten é Glúten, Toxicidades, Reações e Sintomas. Isso. Todos os livros têm no site dela. O que fala do leite é o impacto do consumo de leite na saúde humana. E tem um outro que eu acho muito bacana, todo mundo lê também, que é a abordagem Excelente. nutricional no envelhecimento saudável. Isso aqui, esse é um daqueles livros que eu gosto de falar, doutor, que a gente deveria ler pelo menos uma vez por ano, que é qual é o papel da alimentação no envelhecimento. Parece tão óbvio, mas você faz É, tudo diferente do que está aqui. eu Aí, queria falar doutor, sobre isso. eu Queria posso. falar sobre isso rapidinho. Tá Então, bom. vai lá, pode falar. Não, a Pode pergunta falar. que eu queria lhe fazer é: o doutor fala sobre comer, sobre alimentar e sobre nutrir-se. Isso. Bom, antes de mais nada, gente, a Kátia da Silva Aguiar, Kátia Alcântara, que está aí na live, é a minha esposa maravilhosa. Vocês podem fazer as perguntas para ela, que ela já sabe mais do que muito ortomolecular por aí, sabe? Tá aí na live, podem perguntar para ela. E assim, vamos lá. O site da Denise que estão perguntando, denisecarreiro.com.br, tá? Sobre câncer e sobre nutrir, comer e alimentar. Vamos Alimentar-se. lá. Se eu pegar esse pedaço de papel aqui, comer, engolir, eu comi. Ele não tem nutriente, eu não vou absorver direito, eu não vou metabolizar nada. Eu comi. Alimentar é você pegar qualquer coisa que possa ser quebrada pelo organismo e absorvida e colocar para dentro, certo? Como, por exemplo, fast food, grama, tá? Uma folha que você não conhece, casca de Um árvore, inseto que companhia. está andando, Um inseto, comeu. exatamente. E o nutrir, aí sim é você preocupar-se
em comer o que tenha nutrientes que sejam importantes para a sua vida. Quando o Marcelo falou sobre anticâncer, uma das bases que eu falei para o paciente agora há pouco saiu daqui, ele falou, doutor, como eu faço para comer de forma saudável? Eu dou essa receita em 10 segundos para todo mundo. Primeiro, tire da sua vida, no máximo possível, leite animal e derivados, glúten, excesso de carboidrato e tudo que tenha muitos aditivos químicos, tá? E segundo, coloque na sua vida mais proteínas, gorduras e fibras de qualidade. Ponto. 10 segundos. 10 segundos. É a Mas aí, base. doutor, eu vou fazer o advogado do diabo agora. Sim. O glúten está no trigo, centeio, trigo, cevada e centeio. E a gente comia isso desde a época de Jesus Cristo. Aí agora ficou ruim. O leite, a gente bebe leite desde que o homem se entende como. Claro que o consumo aumentou muito com laticínios e tal, mas a gente sempre bebeu leite. O que aconteceu que agora carboidrato, é claro que veio de pós-guerra, pós-revolução industrial, mas leite e trigo a gente já come há muito tempo. Por que ficou ruim? Porque tem gente perguntando assim, leite desnatado pode? Assim, acabou de sair uma senhora daqui que perguntou várias vezes a mesma coisa, que mexeu na zona de conforto dela. E o leite tal pode, o leite tal e É tudo. que ninguém Vamos lá. quer abrir mão da beta-casiomorfina, né? Sim, que é um opioide que vicia o cérebro, Do leite. né? E vem do leite. Exato. E tem um similar parecido opioide que vem do consumo do glúten, do trigo, né? Vamos lá. Eu tenho certeza que você tem essa resposta em lives com a Denise Carreiro, assim como eu também tenho, tanto no icaro.med.br/leite, quanto no icaro.med.br/glúten, que inclusive as nossas lives juntos estão nesses dois links, Marcelo. Você pode olhar lá depois. Vamos lá. Quando a gente fala do leite, a gente tem. Pera aí um pouquinho. Volta para a pergunta que você fez mesmo, que eu já ia explicar outra coisa aqui. A gente consome Ah, o trigo que e que leite mudou? há Isso. séculos. O que aconteceu? Se você pegar um filme ruim da época de Jesus Cristo, você vai ver que quando ele quebra o pão é liguento no filme ruim. No filme bom, quando ele quebra o pão, como é que fica? O pão é quebradiço, Quebra, não é? Por esfarela. quê? Na época de Jesus Cristo, o trigo era outro, era de outro tipo de família, o trigo de verdade, tá? E se não fosse o trigo, era espelta, era trigo sarraceno, outra coisa, que já não tem glúten ou a molécula já não é do mesmo jeito. Mas se a gente for seguir a origem do trigo lá atrás, a gente tem que lembrar que no século passado, a Embrapa americana teve que desenvolver um novo trigo, porque a perda de safra foi enorme por causa de uma praga que teve lá. Então, eles tiveram que criar um trigo é, resistente a pragas, resistente na lavoura, resistente a pesticida. O problema é que o bicho ficou extremamente produtor de glúten, muito mais do que ele tinha antes, e extremamente mal digerível e inflamatório para a parede dos intestinos. Então, essa história de falar Jesus Cristo comia pão, ele comia outro trigo ou outra família. Não dá para comparar com o de hoje, tá? Esse de hoje ele foi criado para ser outra coisa e virou algo inflamatório extremamente danoso para os intestinos, para o sistema imunológico que está na parede dos intestinos e para o corpo. E sobre o leite, o que acontece? O leite da fazenda selvagem, digamos assim, que não recebeu nenhuma química, ele tem uma coisinha. Você vai ver que na maioria das fazendas tradicionais, ou ele não é fervido para consumir e dura pouco, Uhum. ou ele sofre um processo de esquentamento que não chega a ser uma fervura por muito tempo. Então ele preserva bactérias que vieram da vaca para ajudar o bezerro a digerir aquele leite. E ele não tem formol. Então, você recebia, né? Que hoje em dia é difícil encontrar esse leite, um pacote sem formol e aditivos químicos, tá? Que
A vaca já fez o fluido biológico junto com as enzimas para o bezerro não passar mal e para colonizar os intestinos dele para ele conseguir digerir, Marcelo. Não é o nosso leite de hoje em dia. Ele é pasteurizado, está tudo morto. Ele é formolizado, tá? A vaca já recebeu um monte de química, é hormônio, é antibiótico, é carrapaticida e um monte de coisa. E uma Muitas vezes vaca ela que produz, na fazenda, produz 3 litros de leite quando está prenha, versus uma vaca que é prenha a vida toda, produzindo 60 litros de leite por dia. não é natural. E se você acha que os hormônios que ela recebeu para produzir isso não passam no leite, aí você está precisando estudar. Você está precisando estudar. Tudo bem, eu concordo que a pasteurização vai quebrar várias sequências hormonais grandes, tá? Mas você ainda recebe fragmentos e esses peptídeos podem ter ação no seu corpo, tanto imunológica quanto piorando a digestibilidade. Então, Marcelo, não dá para comparar o leite antigo e os derivados antigos, curados, né? Meia cura, fermentados, e o glúten com o de hoje em dia. São coisas totalmente diferentes. Então, só para a gente. Alguém perguntou, deixa eu só voltar aqui, doutor, antes que eu esqueça. Alguém perguntou sobre espelta e trigo sarraceno. Espelta tem glúten, menos, mas tem. E trigo sarraceno não tem glúten, tá? Só tem um nome infeliz de trigo. Doutor, voltando então, recapitulando da nossa dieta anti-câncer. Então, só cortar os conhecidos inflamatórios, ou seja, glúten e leite, acabar com os ultraprocessados, diminuição drástica de carboidrato. Aí eu volto para a pergunta que eu fiz lá no começo, doutor. Sim. O que aconteceu com a nossa geração? Porque todo mundo sabe isso, doutor. Só que a gente espera ficar doente para resolver tirar as coisas que já sabe que fazem mal. Porque a gente não está nem falando de ultraprocessado, a gente está falando de redução drástica de carboidrato. E que a gente fala de redução de carboidrato há muito tempo. A gente fala de tirar. Eu sempre evito entrar nesse assunto de leite, porque as pessoas meio que me odeiam por falar de leite. A minha filha não pode com leite de jeito nenhum. Mas eu sinto que as pessoas têm quase que um elo emocional assim com o leite, sabe? Quando fala de tirar o leite, parece que está cortando um braço lá da árvore genealógica dela, assim, porque uma ruptura. E a gente entende pelo opioide, pela questão da dependência que esses produtos geram. E foram, não é à toa. A gente realmente tem dependência, mas o que me pega, doutor, é as pessoas que sabem que precisam fazer isso e não fazem. E aí depois vai se conformar porque está tomando glifagem e aí acha que ficou tudo bem, vai aplicar insulina e aí. Outro dia eu vi um negócio que eu falei assim: isso é surreal. Eu vi um rapaz, eu estava viajando, não estava no Brasil. Eu vi um rapaz que estava controlando a insulina para ver se ele poderia comer mais do que ele deveria. Ele, assim, Meu ele Deus. já tinha comido, e aí ele saiu do restaurante, ele consultou, ele estava com aquele aparelhinho no braço, ficou monitorando no celular, viu como é que estava a curva glicêmica, para ver se ele ainda ia comer uma sobremesa fora do restaurante. Ele já não estava com Absurdo. fome. Mas eu não sei, doutor, não sei o que acontece. Doutor, vamos falar de exercício, essa parte eu gosto. Bom, Porque eu sou uma pessoa dependente. As pessoas que estão aqui, mama que está aqui, que me acompanha, pessoal que está aqui, que me conhece, sabe que eu sou dependente de exercício. Eu nunca gostei de academia. Nunca gostei de academia. Eu vejo sua foto lá na academia feliz. Eu não vou para academia feliz, apesar de eu gostar dos resultados da academia. Eu pratico tênis, eu ando de bicicleta e eu faço exercício de força, sim, algumas vezes por semana. Mas a academia não é um lugar que eu gosto, mas muito pior é quando eu fico sem. Eu tive um acidente, me atropelaram, tive que fazer uma cirurgia no pulso aqui, e aí eu fiquei um tempo sem poder fazer exercício de força. Eu senti uma falta absurda da academia que eu não gostava de ir. Então, doutor, por favor,
o que que é importante desse exercício, do aeróbico, do exercício de força, do cardio? O que que é importante disso, nessa história toda? O básico, como está lá no livro, gente, baixem gratuitamente no link da minha bio, para quem chegou agora, o Domínio de Sua Saúde, tá? E o livro da Gigi. O que é o básico? 2 vezes por semana exercício aeróbico, 2 vezes por semana exercício de força. Esse é o básico, determinado pela American Heart Association. É o básico. Meia hora de exercício aeróbico 2 vezes por semana é o mínimo, tá? E academia 2 vezes por semana para todos os grupamentos musculares. Fazendo isso, você vê uma transformação da sua saúde completa. O ser humano não foi feito para viver sem exercício e atividade física, Marcelo. Aí vem a diferença. A atividade física é você a cada 50 minutos, a cada hora, você levantar, balançar o esqueleto, ficar na ponta dos pés, caminhar um pouco, manter o sangue em fluxo, principalmente se ficou sentado ou de pé numa mesma posição, tá? E exercício é você parar para intencionalmente fazer meia hora, 40 minutos, 50 minutos de algo que seja bom para os músculos do ponto de vista de força, preservação da massa magra e promoção da massa magra, ou saúde cardiocirculatória e respiratória. E os benefícios do exercício físico não são só o óbvio que todo mundo conhece. Prevenção de infarto e de derrame, melhorar a circulação cerebral, do coração, para os membros e emagrecer. Não. Os músculos e as estruturas que são exercitadas produzem substâncias chamadas de miocinas que caem na corrente sanguínea e vão estimular todos os demais órgãos do corpo a funcionar melhor. Olha só. É como eu digo, tem gente que fala, ai, mas ninguém deveria pegar sol. Claro, porque Deus é burro e colocou dentro de nós um hormônio que é produzido quando você tem o estímulo da pele, né? Da pele, pela radiação UVB do sol, para ser produzido, que é a vitamina D3. Aí a pele transforma colesterol em pré-vitamina D. Mas você vai dizer que sol não é necessário. Claro que é, senão Deus não teria colocado isso. E o exercício? Nós temos 6 corações no corpo. Os 2 que batem juntos no peito, os 2 do antebraços e as 2 panturrilhas. Os 6 precisam ser exercitados. Porque se eles não forem exercitados equitativamente, você sobrecarrega o do meio. E ele pifa. E você não pode reclamar. Muito bom. Então, exercício físico, Marcelo, eu sou viciadíssimo. Ontem, 9 e pouco da noite, estava no sofá com a minha esposa. A gente olhou um para o outro. Ela tá na live, não vai me deixar mentir. Ela levantou, botou a roupa de ginástica, foi dançar, foi fazer uma série que ela viu na internet e tudo. E eu fui caminhar igual um louco lá e fazendo meus exercícios na rua, porque não era meu dia de academia. Porque keep moving, né? Just do it. Dá para falar aqui um monte de slogan. É só você fazer, né? Doutor, mas a gente não produz vitamina D. Vitamina D é essencial para a manutenção da saúde, para o sistema imunológico. Vitamina D que já tem um nome estranho, porque por exemplo, associo vitamina a coisas que a gente usa para se alimentar, né? Sim. Mas o doutor falou uma coisa que pode ser. Eu acho que tem 2 coisas aí da vitamina D que a gente pode falar, né? Primeiro, o doutor falou que a gente metaboliza a vitamina D pegando o sol através do colesterol. Mas colesterol não é ruim? Essa é a primeira pergunta. Guarda aí, doutor. Sim. Colesterol não é ruim? Mas a gente precisa do colesterol para ter vitamina D. E a segunda coisa, o doutor falou sobre pegar sol. Só que a gente tem. Vão derrubar a gente aqui se eu vou falar, mas aí quem está falando sou eu sou padeiro, não tem problema. Tem a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Dermatologia que diz que a gente só pode. A gente já tem que sair de casa com protetor solar. E aí, doutor? Vamos lá. Lá no icaro.med.br/colesterol e no icaro.med.br/sol tem o que eu vou falar agora. E no livro, tá? Vamos lá. Colesterol. Se você é cristão como eu, você que está assistindo a gente, você vai concordar comigo que Deus não é burro. Ele não joga dados, nada é ao acaso.
mas ele colocou o seu fígado para ser uma usina de produção de colesterol. Basta receber carboidrato que você produz colesterol. À toa? Não. Colesterol não é ruim. Ele é fundamental para os seus neurônios, para todas as membranas das suas células, para fabricar hormônios, para te desinflamar. Ele é fundamental, tá? O problema é o colesterol oxidado. Aí, não, Ícaro, o problema é o LDL, que é o colesterol ruim, e o HDL é o colesterol bom. Não, gente. O que o representante de laboratório falou para o médico no consultório foi: doutor, quando o HDL está alto é bom, e quando o LDL está alto é ruim. Aí o pessoal tirou e fez esse negócio: HDL bom, LDL ruim. Não, gente, Deus não colocaria em nós uma coisa ruim, sabe? Essa história de falar que o LDL tem que ser o mais baixo possível significa dizer que Deus não devia ter colocado em nós, porque se não existisse era melhor. Não. Eu pego o paciente com LDL abaixo de 70, o paciente está mal, está cheio de efeito colateral. Tanto quanto o paciente com LDL acima de 160, por exemplo, ele também tem sintomas. Então, colesterol tem que estar numa faixa adequada. E, entre outras coisas, colesterol é fundamental para você fabricar testosterona, progesterona, estradiol, DEA, tá? Aí vai. Só mulher depois da menopausa que não usam isso muito para fabricar, mas isso é outra live, né? Então, o colesterol, ele não é o vilão. Tanto que para a vitamina D, na pele saudável, o colesterol irradiado pelo raio UVB do sol, ele é transformado pela pele minimamente saudável em pré-vitamina D, que vai sofrer conversões no fígado e nos rins e vai virar vitamina D ativa, tá? Sobre o sol. Gente, o ser humano depende de sol para viver. A vida toda na Terra depende de sol. Quer dizer que o ser humano não? Então, assim, para a maioria das pessoas, pegar 5 minutos de sol na hora do almoço, tá? Com o máximo de exposição corporal, sem protetor, só 5 minutos, nunca vi dar problema nenhum, nem de tumor. Nem de tumor. E para vocês, um dado: o melanoma, que é o tumor maligno pior de pele, um dos piores que você pode ter, ele ocorre mais nas zonas não expostas ao sol. Olha que coisa, tá? E se você for olhar a incidência de câncer de pele na África, onde o pessoal pega muito mais sol do que deveria, você vai achar estranho que não tem tanto câncer. Mas eles têm muita melanina. Gente, melanina é induzível se você faz uma exposição saudável gradativa, até certo ponto. Então, pegar 5 minutos de sol na hora do almoço, a não ser que você seja muito branco ou albino, tá? E não vale. Mas pegar 5 minutos de sol na hora do almoço, com máxima disposição, vai fazer muito bem para você, para várias coisas. A Ana Cristina botou aí que faz nas pernas, mas atenção ao que o doutor Ícaro está falando. É o máximo de exposição. Então, não é ir com aquela blusa de proteção UV, tem que ficar com a barriguinha. As moças, se puder, botar, em vez de botar maiô, botar um biquíni, né, doutor? O máximo possível de exposição. Eu não Exatamente. me sinto confortável na piscina. Não faça na piscina, faça na sua varanda. Sim. Mas é o máximo possível de exposição. Bato nessa tecla, porque o doutor está repetindo isso. Então não adianta, eu vou meio-dia, mas eu vou com boné, vou com camiseta aqui e vou pegar sol na mão. Não é isso. Doutor, falamos sobre vitamina D, a importância da vitamina D. Eu adoro, é um assunto que eu adoro, porque minha vitamina D é altíssima, o doutor sabe disso, porque foi o doutor que suplementou para mim. Vamos falar agora de um outro assunto que eu acho. A perguntar o nome do seu livro, eu já peguei aqui, para quem anote de print. Esse é o livro gratuito do Dr. Ícaro, Só Domine ir no Sua Saúde. dominesuasaude.com.br. Você vai aí no link da bio ou no dominesuasaude.com.br, baixa, lê agora, é gratuito. Isso aí. Doutor, falamos do sol, que é o início do ritmo circadiano, e agora vamos falar do sono. Por favor. Qual é a importância de dormir bem e o que é dormir bem, né? Bom, você tem que dormir e acordar com a sensação de que está descansado, pronto para o dia, e ter dormido no mínimo entre 6 horas e meia e 9 horas e meia. Sono demais também faz mal, tá? Então, isso é o básico. Isso é o básico.
você dormir e acordar descansado para o outro dia. A maioria das pessoas não dorme direito. E é durante o sono que vários processos acontecem, principalmente a limpeza do seu cérebro e a incorporação de memórias. Durante o dia você entra em contato com um monte de experiência. As memórias você vai fixar é à noite, tá? E o seu cérebro só se limpa através da atividade do sistema neurogliolinfático, descoberto há menos de 10 anos, tá? E que ele funciona basicamente à noite. O que é dormir direito? Tem lá no meu livro, tem no icaro.med.br/sono, mas dormir de lado, no silêncio, no escuro, bom colchão, travesseiro que permita você ficar a 90 graus aqui, tá? Nem E assim, dormir de nem lado, assim. doutor, tem um lado que é o mais indicado, correto? Sim, sobre o lado esquerdo. Dormir Sobre o sobre lado o outro. esquerdo. É, sobre o lado que todo mundo acha que é o do coração, que na verdade não é, né? O coração é voltado para a esquerda, mas ele está aqui mais no centro. Por quê? Porque aí você vai evitar refluxo, tá? Por causa da curvatura do estômago, e você vai otimizar a chegada de sangue para o coração bombear durante toda a noite. Então você dorme muito melhor se você dorme por sobre o lado esquerdo. Dormir de barriga para cima, de barriga para baixo, é horrível. Ninguém deveria dormir assim, ruim até para a coluna. Então, dormir de lado, no silêncio, no escuro, No tá? Isso é escuro. fundamental. No Não escuro, mais escuro que pode der. ter aquela luzinha vermelhinha do modem da internet, não pode. Escuro é escuro. Não é o ideal, né? Se der para desligar até o Wi-Fi, sabe? Desligar seu celular e companhia, isso dá diferença. Já tem estudo comprovando, sabe? Que coisa. E eu digo para você o seguinte, Marcelo, eu mudei para uma casa agora, num condomínio, e ao invés de morar em apartamento, meu sono é muito mais profundo e melhor na casa. Por quê? Você tem menos radiação eletromagnética te atravessando. E é claro, comer comida leve à noite ou em jejum para alguns, tá? E não tomar muita água perto da hora de dormir. Ali 1 hora antes, 1 hora e meia, separa. Se sentir sede, toma só um pouquinho, para não ficar acordando por causa disso. E olha, Você vai acordar para fazer xixi, né? Aí é ruim. exatamente. Agora, acordar demais para fazer xixi já pode ser falta de melatonina, progesterona, GABA, ritual de sono, magnésio. Por quê? A bexiga foi feita para conseguir segurar até o dia seguinte, para não te despertar. Mas se você tem falta de várias dessas coisas, na etapa de sono leve, você pode despertar e vai ter vários microdespertares. Que coisa, né? Doutor, ó, papo bom passa assim, né? O pessoal está adorando. A gente está com 300 almas aqui desde o início da nossa live, doutor. Saúde mental, social e espiritual. O que significa isso, doutor Ícaro? Já tem estudos comprovando que pacientes com a saúde espiritual melhor, ou que acreditam em Deus, com Jesus, ou que se não acreditam, conexão com algo superior de espiritualidade, têm uma saúde muito melhor, adoecem menos, se recuperam mais facilmente, companhia. E sensação de felicidade melhor. Já tem estudos comprovando que a saúde social, ter boas companhias que te nutram, que te supram, que te acrescentem, e de tempos em tempos você ajudar outras pessoas a alçar para cima, algo cristão, né? Que isso também ajuda, é a saúde social. E a saúde mental não tem o que falar, né? A gente está no Janeiro Branco, né? Que situa a gente no seguinte panorama: nunca se teve tantas pessoas depressivas, ansiosas, indo para o Alzheimer e querendo se suicidar, Marcelo. Nunca teve. Então a saúde mental ela é fundamental, porque o cérebro é capaz de codificar os nossos pensamentos, transformá-los em hormônios que vão controlar a saúde do corpo inteiro e vice-versa. Então saúde mental, espiritual e social determinam as demais saúdes. E eu queria, doutor, só pedir licença, só para reforçar algumas coisas que eu acho. A gente falou sobre um monte de coisas e provavelmente algumas geraram aquela pulguinha atrás da orelha. E eu acho que as pessoas não podem ficar com essa pulguinha atrás da orelha. O doutor fala muito sobre procure um profissional. Entendeu a importância da alimentação? Procure um profissional de nutrição para lhe orientar. Isso é um investimento, isso está no livro aqui do doutor.
é Sim. importantíssimo você falar sobre alimentação com uma pessoa que estudou para fazer essa dieta para você, porque a dieta não é a mesma. O doutor deu alguns direcionamentos que servem para todo mundo, mas quanto você tem que comer de folha escura, isso é o nutricionista que vai te dizer com base no seu estado atual. A gente falou, o doutor acabou de falar de saúde mental. E existem profissionais que também podem te ajudar. Então, se sentiu desconfortável com alguma coisa que foi dita, existe o psicólogo. Eu faço análise há muito tempo, é uma das coisas que me faz sentir. Eu saio de lá abraçando a árvore. E toda semana é assim. Toda semana eu me sinto bem, me sinto mal, e isso é normal, a gente ficar mais feliz, mais triste com algumas coisas. Mas quando você tem um profissional que te acolhe e sabe ajustar as coisas para você, tudo fica mais fácil. Então, eu estimulo, o doutor estimula muito, que eu tá isso no livro também, procure um profissional para te orientar, caso você não esteja se sentindo ok com a questão da saúde mental ou até social. Eu acho que espiritual já é uma coisa mais pessoal. Doutor, para a gente fechar, eu falo muito nas minhas lives, eu sempre falo nas minhas lives, e eu falei no começo dessa live sobre o quanto eu admiro o doutor pela questão do propósito. E o doutor fala, tanto no livro quanto na imersão, sobre Ikigai e sobre a importância de ter um propósito. O doutor poderia, para a gente fechar com chave de ouro, compartilhar aqui com a gente o que é isso? São 15 hábitos saudáveis de vida que são falados, né, na imersão e no livro. Né? Vale a pena o pessoal olhar todos eles depois. É gratuito, gente. Basta entrar, ler e praticar na sua vida. Mas eu gostaria de poder botar o propósito como hábito de vida número 1, sabe, Marcelo? Porque quando meu pai estava morrendo, em 2015, eu estava sentado do lado de fora de uma UTI, e eu já trabalhei em UTI, eu já fui diretor de hospital, eu já fui diretor de sistema de emergências móveis, só que naquele momento eu era só um filho que estava com o pai entrando em coma, entendeu? E ali do lado de fora eu estava me sentindo péssimo, péssimo. E eu falei, eu vou orar para ver o que Deus tem para falar comigo. Falar, pai, por favor, esteja com ele. A oração que eu sempre fiz, se tiver que ir embora, que vá sem sofrimento, mas se puder ficar, que fique bem, sem sequela. Ponto. Sabe, como o senhor quiser, pai. E me veio na cabeça a foto que eu postei no dia, tá lá, final de agosto de 2015, um farol. Porque naquele momento, o que me veio na cabeça foi: esse é o seu propósito. Isso que você está passando é uma tempestade no oceano. Olha lá o seu farol, olha lá onde você tem que ir, sabe? Então, Ikigai é uma palavra que eu entrei em contato depois de ler o Blue Zones, né? Que é o documentário das Zonas Azuis, que está no Netflix. Tem o livro do Dan Pitner, se eu não me Eu engano, não né? sei o nome dele, E posso pesquisar. eu tenho aqui Conhecendo as Zonas É, Azuis, do Dan Bittner. Isso. isso. Tem o documentário na Netflix. E aí eu não sabia que isso tinha um nome e que era colocado como tão importante para as pessoas, que é reconhecer os seus propósitos. Não só o propósito para a vida inteira, que é o mais importante, e os propósitos até chegar até lá, mas do seu dia. Hoje, por exemplo, eu acordei e falei: hoje tenho vários propósitos top. Atender os pacientes, terminar o dia com chave de ouro com a live com um cara que eu gosto, que é o Marcelo, tá? Fique tranquilo, você não faz meu tipo, não. Mas o cara que a gente. Cara que a gente boa pra caramba, a Luísa que não me escute. Manda um É. abraço pra ela. E você identificar seus propósitos a curto, médio e longo prazo, porque isso vai te sustentar no dia a dia e vai te nortear. Porque toda vez que você faz algo orientado para o seu propósito, que te aproxime do seu propósito, isso vai te trazer recompensa, vai te trazer prazer, vai te trazer muita coisa da zona de conforto, sabe? Então, reconhecer o seu Ikigai, os seus propósitos, é fundamental para você viver melhor, tenho certeza. Lá no livro tem dicas para isso. Ó, as pessoas perguntaram, não sei se vai dar para ver, apertei errado. Esse aqui é o documentário que o doutor falou, que é o
Vale a pena. Segredo das Blue Zones, como viver até os 100 anos. É bem bacana. Eu É tive bem bacana. uma paciente que pegou e falou: Doutor Ícaro, transformaram em documentário tudo que você fala há 20 anos. Eu fiquei lisonjeado, porque o que o Dan Bittner fala é o que, graças ao pai, foi passado para mim, para eu passar para vocês ao longo desses 25 anos, né? Fico Uhum. honrado com isso. É. Doutor, ó, o pessoal tá perguntando qual é o seu site, por favor. Bom, vamos lá. Gente, o meu site é o icaro.med.br, med de médico, tá? Eu atendo online gente do Brasil inteiro e do mundo inteiro. Se você é brasileiro, onde quer que você esteja, pode marcar que eu atendo gente do Brasil e do mundo todo. E se você não pegou algum dos links, é só ir na bio ou ir no dricaroalves.com.br, que tem todos os links lá. Para os livros, para a comunidade Domine Sua Saúde, para a imersão, para o site, para os perfis, para tudo. Eu lembrei de uma coisa aqui, doutor, nada a ver, mas que eu acho que era interessante mostrar. No Netflix, ou na Netflix, tem um outro documentário que também é interessantíssimo, que é Você é o que você come. Doutor, já viu esse? Já. Que eles pegam sempre gêmeos e colocam cada um para fazer uma dieta. É muito interessante para o pessoal que xingou a gente na hora que a gente falou mal do leite, porque o que a menina, porque tem um rapaz, tem dois irmãos, que eles vivem da produção de queijo. E ela explica porque eles estão sofrendo. Então, você que me xingou e que xingou o doutor, assista esse documentário, que vai ter mais gente se você xingar a Netflix também, que eles vão falar a mesma coisa para você. Doutor, ó, um, sem palavras para agradecer, uma live de importância inenarrável, não há como dimensionar quantas pessoas podem ser impactadas por esse conteúdo. É claro que vai ficar salvo, eu vou deixar salvo no meu perfil, vou chamar o doutor para participar, então fica lá, salvo no meu Instagram e no Instagram do doutor Ícaro. Ó, doutor, muito obrigado, uma noite abençoada, todo mundo fique com Deus e passo a palavra para o doutor. É, gente, o Marcelo é um cara de luz. Vou dizer para vocês já conhecem a história dele, se não conhecem, assistam os vídeos dele. É, ele chegou nessa questão do sem leite, sem glúten, né, Marcelo, pelo caminho da dor, né? Ou seja, o sofrimento obrigou a estudar. Mas aí ele transformou os limões que a vida trouxe, né, ou arremessou, vamos colocar de qualquer forma, em limonada. Ou seja, ele aprendeu o porquê, já fez live com um monte de gente para aprimorar esse conhecimento. Ele é muito humilde nas lives, mas ele já sabe muito mais do que muita gente por aí. E no final das contas, hoje em dia, ele tem toda uma obra, um produto, receitas, conhecimento que mostram para vocês claramente o seguinte: pega seus hábitos de vida, melhore, tá? Eu tenho a honra de poder acompanhar um pouco da saúde do Marcelo e da esposa dele, sabe? E ver que não tive que fazer muita coisa, porque os dois já têm bons hábitos de vida. Agora, quando você soma isso a tirar da sua vida o leite e os derivados, o leite animal, tá? O glúten, o excesso de carboidrato, tá? E os processados industrializados, você tem um up tão grande na tua qualidade de vida, né, Marcelo? É tão grande que só fazendo para ver. Então eu só tenho a agradecer mais essa live com o Marcelo. Também, se ele me permitir, eu vou extrair, botar em todas as minhas redes também, dando os devidos créditos. E se vocês puderem divulgar, a gente agradece, porque ainda tem muita gente sofrendo desnecessariamente por não querer mexer na zona de conforto, né, Marcelo? Muito obrigado, Vivendo, gente. Fiquem com Deus. remediando. Doutor, um beijo, família. Fiquem com Deus. E a live está salva. Galera, beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu.